Eu estava preparando o almoço na minha própria cozinha quando minha filha Solange entrou como um furacão, jogando uns papéis na mesa e gritando as palavras que ecoaram pela casa inteira. Mãe, sai até sábado! Vou vender sua casa para pagar a viagem da minha sogra para a Europa. Fiquei parada, segurando a colher de pau, sem conseguir acreditar no que estava ouvindo. Depois de 40 anos naquela casa, depois de trabalhar 3 empregos para criá-la sozinha, minha própria filha estava me expulsando como se eu fosse um animal indesejado. Solange continuou falando como se estivesse dando uma ordem para uma empregada qualquer. A dona Marlene sempre sonhou em conhecer Paris, e você sabe como ela é importante para nossa família. É só uma casinha velha mesmo, mãe. Você pode morar num quartinho alugado. Meu genro Ronaldo apareceu na porta, cruzou os braços e completou com aquele sorriso falso que eu já conhecia tão bem. Dona Aparecida, a senhora entende, né? Família é prioridade, e a minha mãe merece esse presente depois de tanta luta na vida. A ironia das palavras dele me cortou como uma lâmina gelada. Família é prioridade? E eu que dediquei cada dia da minha vida para criar a filha deles, eu não era família? Olhei para os papéis espalhados na mesa e vi que eram documentos que eles tinham preparado para tentar transferir a propriedade da minha casa. A casa onde morei durante 40 anos, onde criei minha filha sozinha depois que o Joaquim, pai dela, nos abandonou quando ela tinha apenas 5 anos. Cada tijolo daquela casa tinha sido pago com meu suor, trabalhando de faxineira de manhã cedo, lavadeira à tarde e limpando escritórios durante a madrugada. Tudo para dar uma vida digna para Solange, para que ela nunca sentisse falta de nada. Mas Solange, como você pode fazer isso? Esta é a minha casa, é tudo que eu tenho, disse com a voz tremendo, tentando encontrar algum vestígio da menina carinhosa que eu criei. Ela revirou os olhos e respondeu com um desprezo que me gelou o sangue. Ah, mãe, para de drama. Você não precisa de uma casa grande assim. É até melhor, você vai ter menos trabalho para limpar. Ronaldo riu daquela risada cruel e acrescentou. E Dona Aparecida, a senhora pode ajudar a cuidar da Bruna e do Gabriel enquanto moramos aqui. Vai ser bom ter a avó por perto. Por perto para trabalhar de graça, ele quis dizer. Por perto para continuar sendo útil, mesmo depois de ser humilhada e expulsa. Naquele momento, olhando para os rostos dos dois, percebi que eles já tinham tudo planejado. Não era uma conversa, não era um pedido, era uma imposição fria e calculada. Eles queriam minha casa, meu dinheiro, e ainda queriam que eu ficasse grata por ter um quartinho onde morar. Como se fossem senhores feudais me concedendo uma benesse. A gente já conversou com a dona Marlene, continuou Solange, ajeitando o cabelo com aquele gesto vaidoso que eu conhecia desde criança. Ela disse que sempre quis morar numa casa com quintal. E você sabe como ela é exigente com conforto. Exigente. A sogra era exigente, mas eu, a mãe que trabalhou até os ossos doer, eu tinha que me conformar com migalhas. E tem outra coisa. Ronaldo puxou uma cadeira e se sentou à mesa como se fosse o dono da casa. A gente precisa de privacidade. Bruna está na adolescência, Gabriel está crescendo. Eles precisam de espaço, e ter a avó aqui o tempo todo está atrapalhando o desenvolvimento deles. Atrapalhando o desenvolvimento? Eu, que sempre ajudei com a lição de casa, que contava histórias, que ensinava valores que eles claramente não aprenderam? A ironia era tão amarga que quase ri. Quase. Respirei fundo. Olhei para aqueles 2 rostos que me encaravam com expectativa, esperando minha rendição total, e disse baixinho: está bem, vocês sabem o que é melhor. Não disse mais nada. Não gritei, não chorei, não implorei. Apenas concordei, porque às vezes a gente precisa deixar as pessoas pensarem que ganharam para poder agir com clareza depois. Solange bateu palma como se tivesse ganhado um prêmio. Ah, que bom que você entendeu, mãe. Já encontrei um comprador interessado. Vou fechar negócio até sexta-feira. Ronaldo completou, tamborilando os dedos na mesa. E no sábado de manhã, a gente quer você fora daqui. Minha mãe chega domingo para conhecer a nova casa dela. Quando eles saíram da cozinha rindo e comemorando, eu fiquei ali parada, olhando para os documentos que tinham preparado. Peguei os papéis com mãos trêmulas e li cada linha. Eles tinham pesquisado, tinham consultado gente, tinham se preparado para me roubar.
Mas o que eles não sabiam era que aqueles papéis não valiam nada sem a minha concordância, e muito em breve descobririam que mexer comigo foi o maior erro das vidas deles. Caminhei até a janela da cozinha e olhei para o quintal onde havia plantado rosas, jasmins, uma pequena horta com temperos. Cada planta ali tinha sido cuidada por mim, assim como cada canto daquela casa havia sido limpo, pintado, consertado pelas minhas próprias mãos ao longo dos anos. Lembrei de quando Solange era pequena e brincava debaixo da mangueira que eu plantei no fundo do quintal. Ela subia nos galhos, fingia que era uma princesa em seu castelo, e eu ficava observando da janela, feliz por ver minha filha sorrir. Onde estava aquela criança que me abraçava quando chegava do trabalho? Onde estava a menina que dizia: "Quando eu crescer, vou cuidar da mamãe"? Talvez ela nunca tenha existido de verdade. Talvez eu tenha criado uma fantasia na minha cabeça, uma filha carinhosa e grata que só existiu na minha imaginação de mãe apaixonada. O telefone tocou, me tirando dos pensamentos. Era Ronaldo falando alto com alguém. Conseguimos convencer a velha. Ela vai sair até sábado. Não deu trabalho nenhum. Mulher sem estudo é assim mesmo, não sabe nem os próprios direitos. Velha. Ele me chamou de velha. Mulher sem estudo. As palavras doeram mais do que eu imaginava que pudessem doer. Eu que trabalhei em 3 empregos para pagar escola particular para Solange. Eu que abri mão de estudar para que ela pudesse ter oportunidades melhores. Eu que nunca me casei novamente porque minha prioridade era dar estabilidade para minha filha. E agora era tratada como alguém ignorante e descartável. Solange entrou novamente na cozinha, desta vez com uma lista nas mãos. "Mãe, você precisa arrumar todas as suas tralhas até sexta-feira. E tem outra coisa. A dona Marlene vai morar aqui também. Ela não se adapta bem em casa pequena, então vai ficar no seu quarto mesmo." "E eu, Solange? Onde vou dormir?" Perguntei, ainda tentando encontrar um fio de humanidade na minha filha. Ela deu de ombros com uma indiferença que me partiu o coração. Você pode usar o sofá da sala ou arrumar um cantinho na área de serviço. Não é como se você precisasse de muito espaço mesmo." Ronaldo apareceu carregando caixas vazias e disse: "Dona Aparecida, a senhora pode ir colocando suas coisas aqui. Só o essencial, né? O resto a gente doa ou joga fora." Essencial. 40 anos de vida reduzidos ao que eles consideravam essencial. Bruna desceu as escadas naquele momento, minha neta de 16 anos, e disse com um desprezo que gelou meu sangue: "Vó, você não vai dar trabalho pra gente, né? Meus amigos vão vir aqui e eu não quero ter que explicar por que a senhora está dormindo na sala." Suas palavras foram como tapas na cara. A neta que eu ajudei a criar, que levei ao médico quando estava doente, para quem eu comprava presente de aniversário mesmo quando o dinheiro estava curto. Gabriel, meu neto de 14 anos, ficou quieto no canto da cozinha, com os olhos baixos, claramente desconfortável com a situação. De todos eles, só ele parecia ter algum resquício de consciência, algum desconforto com a crueldade que estava presenciando. Peguei as caixas sem dizer nada, mas por dentro estava observando cada detalhe, cada palavra cruel, guardando tudo na memória. Porque uma coisa eu aprendi na vida: sempre observe bem as pessoas quando elas mostram quem realmente são. E naquele momento, minha família estava se mostrando completamente. Solange continuou com suas instruções, como se fosse uma patroa dando ordens. E mãe, você vai precisar cancelar aquelas transferências automáticas que faz para ajudar com as contas. A partir de agora, a gente vai administrar tudo sozinho. Claro que queriam administrar. Queriam minha casa, mas não queriam minha ajuda financeira. Que conveniente. "E a senhora pode deixar as chaves da garagem também", acrescentou Ronaldo. "Vou precisar usar para guardar meu carro. O carro que ele comprou com o dinheiro que eu emprestei para eles no ano passado e que nunca foi devolvido." À tarde, quando estavam todos ocupados comemorando os planos da nova vida deles, saí de casa e fui até o cartório da cidade. Caminhei pelas ruas do bairro onde morei durante décadas, cumprimentei vizinhos que me conheciam desde jovem e senti um aperto no peito ao pensar que talvez fosse a última vez que passaria por ali como moradora. No cartório, encontrei seu Benedito, o escrivão que conhecia minha família há décadas. Ele olhou para mim com preocupação. "Dona Aparecida, a senhora está bem?
Ouvi uns rumores estranhos sobre sua casa. Sorri e disse: Seu Benedito, eu preciso de uma certidão atualizada da escritura da minha casa. É urgente. Quando ele trouxe o documento, apontei para uma linha específica. O senhor vê algum problema aqui? Seu Benedito colocou os óculos, leu com atenção e disse: Nossa Senhora, Dona Aparecida, este imóvel está registrado integralmente em seu nome, com cláusula de inalienabilidade. Isso significa que a casa não pode ser vendida ou transferida sem sua autorização expressa e presença pessoal. Assenti. Exatamente. E minha filha nunca soube dessa proteção legal porque ela nunca se interessou em saber como as coisas funcionavam de verdade. Mas Dona Aparecida, seu Benedito continuou, essa proteção foi colocada quando a senhora comprou a casa? Sim. Eu era mãe solteira na época, e meu advogado sugeriu essa proteção para garantir que eu nunca ficasse sem teto. Foi a decisão mais sábia que tomei na vida. Voltei para casa com a certidão na bolsa, sentindo pela primeira vez em dias um pouco de paz no coração. Eles queriam me expulsar, queriam me tratar como lixo, mas não sabiam que estavam lidando com uma mulher que havia aprendido a se proteger décadas atrás. Quando cheguei, a casa estava em polvorosa. Marlene, a sogra de Solange, havia chegado mais cedo para dar uma olhada na futura casa dela. Era uma mulher de 70 anos, toda arrumada, com aquele jeito de quem se achava superior a todo mundo. Então essa é a casinha, ela disse, andando pela sala como se fosse uma rainha inspecionando seus domínios. É menor do que eu imaginava, mas vai servir. Vou precisar reformar a cozinha, claro, e esse quintal está muito bagunçado. Quintal bagunçado. O quintal onde eu havia plantado cada flor com carinho, onde havia criado um cantinho de paz depois de dias exaustivos de trabalho. Dona Aparecida, ela se dirigiu a mim com aquele tom condescendente. Espero que a senhora não se importe com as mudanças. Uma casa precisa da mão de uma dona de casa de verdade, né? Dona de casa de verdade. Como se eu não tivesse sido dona daquela casa por 40 anos. Como se eu não tivesse cuidado de cada detalhe, de cada problema, de cada reforma necessária. Solange se aproximou da sogra com aquele sorriso bajulador. Dona Marlene pode ficar tranquila. Minha mãe já entendeu a situação e vai se mudar até sábado. Ótimo, Marlene respondeu. Porque domingo eu quero fazer um almoço para apresentar a casa nova para toda a família. Já avisei meus outros filhos. Um almoço na minha casa para comemorar minha expulsão. A humilhação estava completa. Naquela noite, deitada no meu quarto que em breve seria ocupado por outra pessoa, olhei para o teto e pensei na vida que havia construído ali. Pensei nos anos de sacrifício, nas noites acordada quando Solange tinha febre, nos finais de semana que passava fazendo faxina para ter dinheiro extra. Pensei em todas as vezes que disse não para mim mesma para poder dizer sim para minha filha. E pensei também na mulher que eu era agora. Alguém que havia aprendido que amar não significa aceitar ser maltratada. Alguém que descobriu que, às vezes, a maior lição que podemos dar para quem amamos é mostrar que nossas vidas têm valor também. Peguei o telefone e fiz uma ligação que mudaria tudo. Francisca, é a Aparecida. Eu preciso da sua ajuda. Francisca, é a Aparecida. Eu preciso da sua ajuda. Sussurrei no telefone, tentando não deixar que minha voz tremesse. Era quase meia-noite, mas eu sabia que minha irmã não se importaria de ser acordada se fosse algo importante. Aparecida! Que susto, irmã! Aconteceu alguma coisa? A voz preocupada de Francisca do outro lado da linha me trouxe um alívio que eu não sentia há dias. Posso ir morar com você por um tempo? Eu explico tudo quando chegar, disse, olhando pela fresta da porta do meu quarto para ter certeza de que ninguém estava ouvindo. Claro que pode. Esta casa sempre foi sua também. Mas me conta logo o que está acontecendo. Estou ficando preocupada. Expliquei rapidamente a situação, tentando manter a voz baixa. Com cada palavra que dizia, sentia meu coração se partindo um pouco mais. Francisca ficou em silêncio por um momento e depois explodiu de indignação. Essa menina perdeu completamente a vergonha. Como ela pode fazer isso com a própria mãe? Venha já pra cá, irmã. Aqui você vai ter o respeito que merece. Depois de desligar o telefone, fiquei acordada o resto da noite, olhando para o teto e lembrando de tudo que passei para conseguir aquela casa.
Minha mente voltou para 1985, quando Solange tinha apenas 5 anos e o Joaquim decidiu que não queria mais ser pai de família. Lembro como se fosse hoje do dia em que ele fez as malas. Solange estava brincando com suas bonecas no chão da sala quando ele passou por ela sem nem se despedir. Ela levantou os olhinhos e perguntou: "Papai, onde você vai?" Ele nem parou para responder. Simplesmente saiu pela porta e nunca mais voltou. Naquela época, eu trabalhava apenas meio período numa loja de tecidos do centro da cidade. O salário mal dava para pagar aluguel e comida. Quando Joaquim foi embora, percebi que precisava me virar sozinha. No dia seguinte, fui procurar a dona Helena, que era proprietária de uma casa de família no bairro Nobre, e me ofereci para trabalhar como doméstica das 6 da manhã às 2 da tarde. "Mas, dona Aparecida", ela disse, "a senhora tem uma filha pequena. Como vai fazer?" "Deixo ela com a vizinha, dona Conceição, que cuida de outras crianças. Por favor, dona Helena, eu preciso muito deste emprego." Ela me deu uma chance, e durante 3 anos trabalhei naquela casa, limpando, cozinhando, lavando e passando roupas. Às 2 da tarde, corria para buscar Solange e levá-la para casa. À noite, depois de ajudá-la com o dever de escola e colocá-la para dormir, eu ia para meu segundo emprego, limpeza de escritórios no centro da cidade. Trabalhava das 8 da noite às 2 da madrugada, varrendo, passando pano, esvaziando lixos. Chegava em casa exausta, dormia 3 horas e às 6 da manhã estava de pé novamente para começar tudo outra vez. Durante os finais de semana, lavava roupa para fora para conseguir um dinheiro extra. Cada centavo que conseguia juntar ia para uma conta poupança que abri especificamente para comprar uma casa. Queria que Solange tivesse estabilidade, um lar de verdade, não uma sucessão de casas alugadas como eu tive na infância. Durante 2 anos, vivi praticamente só de arroz, feijão e ovos para economizar cada real possível. Em 1987, quando Solange tinha 7 anos, finalmente consegui juntar o dinheiro suficiente para dar entrada numa casinha aqui no bairro da Vila Esperança. Era pequena, precisava de alguns reparos, mas era nossa. Lembro do dia em que peguei a chave com o corretor. Solange estava comigo, segurando firme na minha mão. "Mãe, essa casa é nossa mesmo?" ela perguntou, com aqueles olhinhos brilhando de alegria. "É nossa mesmo, minha filha. Agora nós temos nosso cantinho no mundo." Ela correu pela casa vazia, gritando de alegria, e eu fiquei parada na sala, chorando de emoção. Depois de tantos anos de luta, finalmente havia conseguido dar um lar para minha filha. Nos anos que se seguiram, continuei trabalhando nos 2 empregos para pagar as prestações da casa e para que Solange pudesse estudar numa escola particular boa. Aos poucos, fui reformando e melhorando a casa. Pintei as paredes, troquei o piso da cozinha, plantei o jardim. Cada melhoria era um sacrifício, mas também era uma vitória. Quando Solange completou 15 anos, ela veio conversar comigo numa tarde de domingo. Estávamos na cozinha, eu preparando o almoço e ela fazendo o dever de matemática na mesa. "Mãe, por que a senhora nunca se casou de novo?" ela perguntou, sem levantar os olhos do caderno. Parei de mexer o feijão e olhei para ela. "Por que você quer saber isso, filha?" "Sei lá. Minhas amigas da escola têm padrastos. A senhora é bonita, podia arrumar um marido." Sentei ao lado dela na mesa e segurei suas mãos. "Solange, depois que seu pai foi embora, eu decidi que minha prioridade seria criar você da melhor forma possível. Qualquer homem que entrasse na nossa vida teria que entender isso, e até hoje não apareceu ninguém que valesse a pena o risco de desestruturar nossa família." Ela sorriu e me deu um beijo no rosto. "Obrigada, mãe. A senhora é a melhor mãe do mundo." Onde estava aquela menina carinhosa e grata que me deu aquele beijo? Onde estava a filha que me agradecia pelos sacrifícios? Será que ela realmente existiu, ou eu criei uma imagem romântica na minha memória? Na manhã seguinte àquela ligação para Francisca, acordei cedo, como sempre, e fui preparar o café. Solange chegou na cozinha ainda de pijama, com uma lista nas mãos e aquela expressão determinada que eu conhecia bem. "Mãe, você precisa arrumar todas as suas coisas até sexta-feira. E tem outra coisa importante. A dona Marlene vai morar aqui também. Ela não se adapta bem em casa pequena, então vai ficar no seu quarto mesmo." Olhei para minha filha.
Aquela mulher de 42 anos, que um dia foi a criancinha que corria pela casa vazia gritando de alegria, e perguntei: "E eu, Solange? Onde vou dormir?" Ela deu de ombros com uma indiferença que me cortou como uma lâmina. "Ah, você pode usar o sofá da sala ou arrumar um cantinho na área de serviço. Não é como se você precisasse de muito espaço mesmo. Na sua idade, a gente dorme em qualquer lugar. Na minha idade. Como se eu fosse um móvel velho que podia ser encostado em qualquer canto. Como se todos esses anos de trabalho e dedicação tivessem me transformado em algo descartável." Ronaldo apareceu na cozinha carregando mais caixas vazias, com aquele sorriso falso que eu já detestava. "Dona Aparecida, a senhora pode ir colocando suas coisas aqui. Só o essencial, né? O resto a gente doa ou joga fora. Não adianta acumular tranqueira. Tranqueira. Minha vida inteira reduzida a tranqueira. As fotos da formatura de Solange, tranqueira. As lembranças do meu casamento, tranqueira. Os livros que eu lia nas poucas horas livres que tinha, tranqueira." Bruna desceu as escadas naquele momento, minha neta de 16 anos que eu ajudei a criar quando Solange voltou a trabalhar depois da licença maternidade. A menina que eu levava ao médico quando estava com febre, para quem eu inventava histórias na hora de dormir, a quem eu ensinei a andar de bicicleta no quintal da nossa casa. "Vó, você não vai dar trabalho pra gente, né?" Ela disse com um tom de desprezo que me gelou o sangue. "Meus amigos vão vir aqui no fim de semana, e eu não quero ter que explicar por que a senhora está dormindo na sala como se fosse uma mendiga." Mendiga. Minha própria neta me chamou de mendiga. A neta para quem eu comprava presente de aniversário mesmo quando o dinheiro estava curto, para quem eu fazia bolo de chocolate toda sexta-feira porque ela dizia que era o bolo mais gostoso do mundo. Gabriel, meu neto de 14 anos, ficou quieto no canto da cozinha, com os olhos baixos, claramente desconfortável com toda aquela situação. De toda a família, só ele parecia ter algum resquício de consciência, algum desconforto com a crueldade que estava presenciando. Ele me olhava de vez em quando com uma expressão que parecia pedir desculpas, mas não tinha coragem de falar nada contra os pais. Peguei as caixas que Ronaldo havia trazido e comecei a subir para meu quarto. Cada degrau da escada pesava como se eu estivesse carregando o mundo nas costas. No meu quarto, que em breve seria o quarto da sogra da minha filha, comecei a separar minhas coisas. Peguei as fotos da cômoda e fiquei olhando uma por uma. Solange bebê no meu colo no hospital. Solange dando os primeiros passos no quintal da nossa primeira casa alugada. Solange no primeiro dia de aula, toda arrumadinha com o uniforme novo. Solange se formando no colegial, me abraçando e dizendo que tudo aquilo só foi possível por minha causa. Será que essas fotos também eram tranqueira? Será que essas lembranças também deviam ser jogadas fora, junto com tudo que construí durante uma vida inteira? Abri a gaveta da mesa de cabeceira e peguei meu diário velho, onde eu escrevia de vez em quando nos momentos mais difíceis. Folheei algumas páginas e encontrei uma entrada de 15 anos atrás, quando Solange se casou com Ronaldo. Hoje foi o casamento da Solange. Ela estava linda, parecia uma princesa. Durante a cerimônia, ela me olhou e sussurrou: "Obrigada por tudo, mãe. Gastei todas as minhas economias para dar uma festa bonita para ela, mas valeu cada centavo. Ver minha filha feliz é a única coisa que importa na vida. Ronaldo parece ser um bom rapaz, trabalhador e que gosta dela de verdade. Espero que eles sejam muito felizes. Bom rapaz, como eu me enganei." O homem que agora estava planejando me expulsar da minha própria casa, que falava de mim como se eu fosse um estorvo, que ria da minha situação como se fosse uma piada. Continuei folheando o diário e encontrei outra entrada, de 10 anos atrás. "A Bruna nasceu hoje. Pequenina, mas perfeita. Solange me pediu para ficar uns dias aqui em casa para ajudar com o bebê. É bom me sentir útil e necessária. A Bruna tem os olhinhos iguais aos da Solange quando era bebê. Vou ser a melhor avó do mundo para essa criancinha. A melhor avó do mundo." E agora, essa mesma criança me chamava de mendiga e tinha vergonha de mim na frente dos amigos. Fechei o diário e o coloquei dentro de uma das caixas. Algumas memórias doem demais para serem relembradas, mas são importantes demais para serem jogadas fora. Durante o resto da manhã, arrumei minhas coisas em silêncio. Roupas, livros, alguns objetos de valor sentimental.
40 anos de vida, cabendo em 3 caixas de papelão. Era desolador perceber como a gente pode trabalhar tanto para construir uma vida e ver tudo ser reduzido a quase nada em questão de horas. Na hora do almoço, toda a família se reuniu na mesa como se fosse um dia normal. Solange serviu a comida como se nada tivesse acontecido. Ronaldo fez piadas sobre o trabalho, Bruna reclamou de professores da escola. Eu fiquei ali sentada, comendo em silêncio, observando aquelas pessoas que um dia foram minha razão de viver. Ah, mãe! Solange disse enquanto cortava a carne. Você vai precisar cancelar aquelas transferências automáticas que faz para ajudar com as contas. A partir de agora, a gente vai administrar tudo sozinho. Claro que queriam administrar sozinhos. Queriam minha casa, mas não queriam minha ajuda financeira. Que conveniente. E também vai precisar deixar as chaves do portão, acrescentou Ronaldo. Agora que a casa vai ser nossa, não queremos ninguém entrando sem avisar. Ninguém entrando sem avisar. Eu, que morei ali durante 40 anos, agora seria ninguém que precisaria avisar antes de entrar. Após o almoço, enquanto eles estavam todos ocupados comemorando os planos da nova vida, saí de casa e caminhei até a casa da Dona Conceição, minha vizinha de décadas. Ela estava regando as plantas no quintal quando me viu chegando. Aparecida! Como você está? Faz tempo que não conversamos direito. Sentamos na varanda da casa dela e contei tudo o que estava acontecendo. Dona Conceição ouviu em silêncio, balançando a cabeça com indignação. Minha filha, eu não posso acreditar nisso. Depois de tudo que você fez por essa menina. Ela segurou minha mão com carinho. Lembro quando você trabalhava dia e noite para dar o melhor para Solange. Quantas vezes você chegou aqui morta de cansaço, mas sempre com um sorriso para sua filha? Dona Conceição, às vezes eu me pergunto se valeu a pena tantos sacrifícios. Será que eu errei em alguma coisa? Será que mimei demais? Você não errou nada, minha filha. Você foi uma mãe exemplar. O problema é que algumas pessoas só aprendem a dar valor quando perdem o que têm. As palavras dela ecoaram na minha cabeça durante todo o caminho de volta para casa. Talvez fosse hora de ensinar algumas lições sobre valor. Quando cheguei em casa, a situação estava ainda pior. Marlene havia chegado mais cedo para dar uma olhada na futura casa dela. Estava andando pelos cômodos como se fosse uma rainha, inspecionando seus domínios. Solange, querida, ela dizia com aquela voz doce e falsa, vamos ter que reformar completamente este banheiro. Está muito antiquado para o meu gosto. Antiquado. O banheiro que eu havia reformado com tanto carinho 2 anos atrás, economizando durante meses para trocar os azulejos e comprar uma pia nova. E esta cozinha também precisa de uma modernizada, ela continuou. Não tem nem micro-ondas de embutir. Como vocês vivem assim? Vivemos trabalhando honestamente para conquistar as coisas, eu quis responder. Mas fiquei calada, apenas observando aquela mulher que nunca trabalhou um dia na vida planejar como gastar o dinheiro da venda da minha casa. Dona Aparecida. Ela se dirigiu a mim com aquele tom condescendente. Espero que a senhora não se importe com as mudanças. Uma casa precisa da mão de uma dona de casa de verdade, né? Dona de casa de verdade. Como se eu não tivesse sido dona daquela casa por 40 anos. Como se eu não tivesse pintado cada parede, consertado cada torneira, cuidado de cada detalhe com amor e dedicação. E outra coisa, ela continuou. Espero que a senhora leve todas as suas plantas do quintal. Vou querer plantar outras coisas, mais modernas. Minhas plantas. As roseiras que eu plantei quando Solange era adolescente. O pé de manga que dava sombra para as crianças brincarem. A horta de temperos que eu cuidava com tanto carinho. Tudo isso também seria jogado fora como tranqueira. Naquela noite, sentada na cama que em breve seria ocupada por outra pessoa, peguei novamente meu diário e escrevi. Hoje descobri que a família pela qual dediquei minha vida inteira me vê como um obstáculo a ser removido. Descobri que todos os meus sacrifícios, todo o meu amor, todo o meu trabalho não significam nada para eles. Mas também descobri algo sobre mim mesma. Descobri que ainda tenho força para lutar. E amanhã vou começar a mostrar para eles que subestimaram completamente quem eu realmente sou. Fechei o diário, coloquei debaixo do travesseiro e pela primeira vez em dias, dormi com um sorriso no rosto.
porque às vezes, quando a gente perde tudo, é que descobre do que realmente é capaz. Acordei na quarta-feira de manhã com uma clareza mental que não sentia há anos. Durante a noite, havia tomado a decisão mais importante da minha vida. Não ia mais aceitar ser tratada como um estorvo na minha própria casa. Não ia mais permitir que pisassem na minha dignidade. Era hora de mostrar para essa família ingrata quem realmente mandava ali. Enquanto a casa ainda dormia, fui até meu quarto e abri a gaveta secreta da cômoda antiga que havia pertencido à minha mãe. Era uma gaveta falsa que eu havia mandado fazer anos atrás, depois de ler numa revista sobre segurança doméstica. Ali dentro estavam guardados documentos que Solange nunca imaginou que existissem. Além da escritura com a cláusula de inalienabilidade, eu tinha outras surpresas que minha filha nunca soube. Uma conta poupança no Banco do Brasil com R$300 mil guardados durante décadas. Uma apólice de seguro de vida de R$500 mil que eu nunca mencionei para ninguém. E a documentação de um pequeno terreno que herdei da minha mãe em Minas Gerais, no interior de Juiz de Fora. Eu havia sido uma mulher prevenida a vida inteira, sempre pensando no futuro, sempre me protegendo para não depender de ninguém. Cada real extra que conseguia, eu guardava. Cada aumento de salário, uma parte ia direto para a poupança. Aprendi desde cedo que mulher sozinha tem que ter suas economias, porque nunca se sabe quando vai precisar. Só não imaginei que um dia precisaria me proteger da própria filha. Peguei todos os documentos importantes e os coloquei numa pasta. Depois, sentei na cama e fiz uma lista mental de tudo o que precisava fazer. Primeiro, ligar para Francisca e confirmar minha ida para lá. Segundo, cancelar todas as transferências automáticas que fazia para ajudar com as contas da casa. Terceiro, e mais importante, dar uma lição que eles nunca esqueceriam. Às 7 da manhã, quando escutei Solange descendo para fazer café, desci também. Ela estava na cozinha, ainda de hobby, mexendo no telefone como sempre fazia nas manhãs. Bom dia, mãe. Já está arrumando as coisas? Ela perguntou sem nem levantar os olhos da tela. Bom dia, filha. Na verdade, eu queria conversar com vocês sobre algumas coisas importantes, respondi, me servindo de café. Ronaldo apareceu na cozinha, ainda de pijama, e se serviu de café também. Conversar sobre o quê, dona Aparecida? Já não está tudo decidido? Exatamente sobre isso. Já está tudo decidido mesmo, disse tomando um gole do café e observando as expressões deles. Solange finalmente olhou para mim. Como assim, mãe? Ontem à tarde, fui ao cartório tirar uma segunda via de alguns documentos. Comecei, falando devagar para que entendessem bem. E descobri algumas coisas interessantes sobre esta casa. Vi Ronaldo e Solange trocarem olhares. Uma sombra de preocupação passou pelos rostos deles. Que tipo de coisas? Ronaldo perguntou, deixando a xícara na mesa. Por exemplo, vocês sabiam que esta casa tem uma cláusula de inalienabilidade na escritura? O silêncio que se fez na cozinha foi ensurdecedor. Solange franziu a testa. O que é isso? Significa, minha filha, que esta casa não pode ser vendida sem a minha autorização expressa e minha presença pessoal no cartório. Significa que todos esses papéis que vocês prepararam não valem absolutamente nada. A cor sumiu do rosto de Ronaldo. Ele se levantou da cadeira como se tivesse levado um choque. Isso não é possível. A gente pesquisou, consultou gente. Consultaram, mas não consultaram o órgão certo, respondi com calma. Seu Benedito, do cartório, me explicou tudo direitinho ontem. Esta proteção foi colocada quando comprei a casa, justamente para me proteger de situações como esta. Solange ficou pálida. Mas, mãe, a gente já prometeu para a dona Marlene. Vocês prometeram algo que não era de vocês para prometer, interrompi. E agora vão ter que explicar para ela que se enganaram. Naquele momento, Bruna desceu para tomar café da manhã. Ela notou a tensão no ar e perguntou: O que está acontecendo aqui? Sua avó está sendo difícil, Ronaldo respondeu com raiva na voz. Não estou sendo difícil, estou sendo dona da minha própria casa, corrigi. E já que estamos conversando, tem outras coisas que vocês precisam saber. Sentei-me à mesa e olhei para cada um deles nos olhos. A partir de hoje, não vou mais fazer as transferências automáticas para ajudar com as contas desta casa. Como assim? Solange gritou. Mãe, as contas vencem na próxima semana.
Então vocês vão ter que se virar para pagá-las. Afinal, vocês disseram que queriam administrar tudo sozinhos. Ronaldo bateu a mão na mesa. Dona Aparecida, a senhora não pode fazer isso. Temos compromissos assumidos. Posso e vou fazer. Esta é minha casa, meu dinheiro e minhas decisões. Gabriel apareceu na porta da cozinha, atraído pelos gritos. Ele me olhou com aqueles olhos tristes e perguntou baixinho: Vó, por que todo mundo está brigando? Antes que eu pudesse responder, Solange explodiu. Porque sua avó resolveu ser egoísta e não quer mais ajudar a família. Não é egoísmo, Solange. É amor próprio, respondi, me levantando da mesa. Vocês me trataram como lixo, me humilharam na minha própria casa. Planejaram me expulsar como se eu fosse um animal. E ainda queriam que eu ficasse agradecida? Mãe, nós não. Solange tentou falar, mas eu a interrompi. Vocês não o quê? Não me chamaram de tranqueira? Não disseram que eu podia dormir na área de serviço? Não riram de mim pelas minhas costas? Minha voz estava firme, sem raiva, apenas afirmando os fatos. Ronaldo tentou mudar de estratégia. Dona Aparecida, vamos conversar com calma. Talvez a gente possa chegar num acordo. O acordo já foi feito ontem, quando vocês decidiram meu destino sem me consultar. Agora vocês vão descobrir como é tomar decisões sem ter o direito de decidir. Saí da cozinha e subi para meu quarto, deixando-os discutindo entre si. Escutei Solange chorando, Ronaldo xingando, Bruna reclamando que a vida dela estava arruinada. Mas pela primeira vez em dias, eu estava em paz comigo mesma. Peguei meu telefone e liguei para o banco. Bom dia, eu gostaria de cancelar todas as transferências automáticas programadas da minha conta. Sim, senhora. Posso saber o motivo do cancelamento? Mudança de estratégia financeira. Respondi, sorrindo para mim mesma. Depois liguei para a empresa de energia elétrica. Gostaria de transferir a conta de energia para o nome da minha filha, Solange Almeida Santos. Senhora, para isso precisamos da presença dela aqui na empresa com os documentos. Perfeito. Ela vai aparecer lá hoje mesmo. Fiz a mesma ligação para a empresa de água, para o serviço de telefone, para a internet. Todas as contas que estavam no meu nome seriam transferidas para Solange. Se eles queriam ser os donos da casa, poderiam começar sendo responsáveis pelas contas. Na sequência, liguei para Francisca. Irmã, posso chegar aí amanhã à tarde? Claro, já arrumei o quarto para você. Mas conta para mim, como eles reagiram quando descobriram sobre a proteção da casa? Como duas crianças mimadas que descobriram que não podem pegar o brinquedo dos outros, respondi, rindo pela primeira vez em dias. Durante toda a manhã, escutei discussões acaloradas lá embaixo. Solange ligou para Dona Marlene tentando explicar a situação. Ronaldo ligou para não sei quantas pessoas tentando encontrar uma brecha legal. Bruna chorou porque não poderia mais convidar os amigos para a casa nova. Por volta das 11 horas, Solange subiu para meu quarto. Ela estava com os olhos vermelhos de chorar. Mãe, por favor, vamos conversar. Talvez a gente possa encontrar uma solução para todo mundo. Que tipo de solução, Solange? Sei lá. A senhora continua morando aqui, mas divide os espaços com a Dona Marlene. Ou a gente pode reformar o quintal e fazer uma casinha pequena para a senhora. Uma casinha pequena no quintal. Como se eu fosse um cachorro que merecia uma casinha no fundo do terreno. E o que você oferece em troca desta solução? Perguntei. Como assim? Solange, você me ofereceu humilhação, desrespeito e a perspectiva de viver como empregada na minha própria casa. O que você está oferecendo agora que seja melhor? Ela ficou em silêncio por um momento, claramente sem saber o que responder. Depois tentou. Mãe, a senhora sempre disse que família é a coisa mais importante do mundo. Exato. E foi exatamente isso que me ensinou que eu não tenho família aqui. Não fala assim, ela explodiu. Eu sou sua filha. Filha é quem age como filha, Solange, não quem tem apenas o título. Ela saiu do quarto batendo a porta e eu continuei arrumando minha mala. Não muita coisa, apenas o essencial. Roupas para uma semana, documentos importantes, algumas fotos que tinham valor sentimental e meu diário velho. O resto podia ficar. Coisas materiais se repõem. Dignidade perdida é muito mais difícil de recuperar. À tarde, enquanto eles estavam todos reunidos na sala, tentando encontrar uma solução para o problema, saí silenciosamente pela porta dos fundos
e caminhei até a casa da Dona Conceição. Como estão as coisas por lá? Ela perguntou, me oferecendo um café. Eles descobriram que não são tão espertos quanto pensavam, respondi. Agora estão desesperados tentando encontrar uma forma de me convencer a colaborar. E você vai colaborar? Já colaborei durante 40 anos. Agora é hora de eles colaborarem comigo. O que você vai fazer? Vou embora. Amanhã mesmo. Vou morar com minha irmã e deixar eles se virarem sozinhos. Dona Conceição ficou preocupada. Mas Aparecida, e sua casa? Você vai abandonar tudo? Não vou abandonar nada. A casa continua sendo minha, com todas as proteções legais. Mas eles vão descobrir como é difícil manter uma casa sem ajuda de ninguém. E as contas? Como eles vão pagar? Esse é o problema deles agora. Transferi todas as contas para o nome da Solange hoje de manhã. Se querem ser independentes, que sejam de verdade. Quando voltei para casa no final da tarde, encontrei a família reunida na sala com cara de velório. Dona Marlene estava lá também, visivelmente irritada. Então é verdade que vocês me enganaram? Ela perguntou quando me viu entrando. Eles não me enganaram, Dona Marlene. Eles se enganaram, respondi educadamente. A casa sempre foi minha e continua sendo. Mas eu já cancelei minha viagem para a Europa. Já contei para toda a família que ia morar numa casa nova. Sinto muito pela confusão, mas eles fizeram promessas usando algo que não era deles. Ronaldo se levantou nervoso. Dona Aparecida, a senhora está destruindo nossa família. Eu não estou destruindo nada. Estou apenas mostrando o que vocês realmente são quando não podem usar meus recursos. Solange tentou uma última cartada. Mãe, se a senhora fizer isso, nunca mais vai ver seus netos. Olhei para Gabriel, que estava sentado no canto do sofá com a cabeça baixa, claramente envergonhado de toda a situação. Depois olhei para Bruna, que me encarava com raiva, como se eu fosse a vilã da história. Solange, se vocês usam meus netos como moeda de troca, talvez seja melhor mesmo que eu não os veja. Não quero que eles aprendam que chantagem emocional é uma forma aceitável de resolver problemas. Gabriel levantou a cabeça e me olhou com aqueles olhos tristes. Eu me aproximei dele e segurei suas mãos. Gabriel, quando você crescer, vai entender que às vezes a gente precisa ir embora para encontrar a paz. Isso não significa que eu não amo você. Ele assentiu com a cabeça, com lágrimas nos olhos, mas não disse nada. Naquela noite, terminei de arrumar minha mala. Coloquei apenas uma mudança de roupa, meus documentos pessoais, algumas fotos antigas e uma plantinha pequena de violeta que eu cultivava no parapeito da janela. Era pouco, mas era meu. Era honesto. Era digno. Antes de dormir, escrevi uma última entrada no meu diário. Amanhã começo uma nova vida. Aos 67 anos, estou aprendendo que nunca é tarde para recuperar nossa dignidade. Estou deixando uma casa cheia de coisas materiais para encontrar um lugar cheio de respeito. E pela primeira vez em muito tempo, estou em paz com minhas decisões. Na quinta-feira de manhã, acordei antes de todo mundo. Preparei um café silencioso. Olhei pela última vez para cada canto daquela cozinha onde havia passado tantos anos da minha vida. Peguei minha mala pequena e minha bolsa com os documentos. Deixei um bilhete simples na mesa da cozinha. Fui viajar. Volto quando tiver vontade. Aparecida. Não expliquei nada. Não me despedi. Não deixei telefone de contato. Eles queriam que eu desaparecesse da vida deles? Então era exatamente isso que eu ia fazer. Peguei um táxi até a rodoviária e comprei uma passagem para a cidade onde Francisca morava. Durante a viagem de ônibus, olhei pela janela vendo a paisagem mudar. E pela primeira vez em anos, me senti realmente livre. Estava deixando para trás uma família ingrata, mas estava recuperando algo muito mais valioso, minha dignidade. Quando o ônibus partiu, eu não olhei para trás. Não havia nada para ver. Meu futuro estava na estrada à frente, não nas ruínas que eu deixava para trás. A viagem de ônibus durou quase 6 horas, e durante todo esse tempo eu me senti mais leve do que havia me sentido em anos. A cada quilômetro que nos afastávamos da cidade, sentia como se estivesse deixando para trás não apenas uma casa, mas décadas de peso nas costas. Francisca me esperava no terminal rodoviário, com aquele sorriso carinhoso que eu conhecia desde criança. Aparecida!
Como eu senti sua falta, irmã, ela disse, me abraçando apertado. Você está mais magra. Eles não estavam cuidando direito de você. Agora eu vou cuidar de mim mesma, respondi, sentindo pela primeira vez em muito tempo que tinha alguém que realmente se importava comigo. A casa de Francisca era pequena, mas aconchegante. Ela havia enviuvado 2 anos atrás e morava sozinha desde então. Este quarto era do Antônio, ela disse, me mostrando um quartinho nos fundos da casa. Arrumei tudo para você. Pode ficar o tempo que quiser. Na verdade, pode ficar para sempre. A casa estava muito silenciosa, sem ninguém para conversar. Durante os primeiros 2 dias, não liguei meu telefone. Precisava de paz para organizar meus pensamentos e decidir qual seria meu próximo passo. Francisca respeitou meu silêncio e apenas cuidou de mim como uma irmã mais velha faz. Me trouxe chá de camomila quando percebeu que eu estava tensa, me fez minha comida favorita, me deixou chorar no ombro dela quando a saudade dos netos apertou. No sábado à tarde, exatamente o dia em que eu deveria ter saído da minha casa, liguei meu telefone. 43 ligações perdidas, 27 mensagens no WhatsApp, todas de números conhecidos. Solange, Ronaldo, até Bruna havia tentado me ligar. Resolvi ouvir apenas uma mensagem de voz, a mais recente, que era de Solange. Mãe, pelo amor de Deus, atenda o telefone. Aconteceu uma coisa terrível. A dona Marlene ficou furiosa e cancelou tudo. O Ronaldo teve que se humilhar pedindo desculpa para aquele comprador interessado. E pior, a luz foi cortada hoje de manhã porque a conta estava em atraso. A gente não sabia que tinha que transferir o débito automático também. Por favor, mãe, a senhora precisa voltar. Desliguei o telefone e o coloquei no modo silencioso. Francisca, que estava sentada comigo na varanda, perguntou: Problemas? Não, respondi, tomando um gole do café que ela havia preparado. Consequências, né? No domingo decidi ligar para Dona Conceição, minha antiga vizinha, para saber como estavam as coisas. Aparecida, minha filha, que alvoroço que virou sua casa. Ontem de manhã cortaram a luz e à tarde veio o pessoal da água. O Ronaldo estava na porta de casa gritando com os funcionários da companhia elétrica, dizendo que tinha sido tudo um mal-entendido. E a dona Marlene? Ah, essa saiu de lá como uma fera na sexta-feira. Ouvi ela gritando que tinha sido enganada, que nunca mais queria ver a cara daqueles mentirosos. A Solange estava chorando na porta, tentando explicar, mas a velha nem quis ouvir. E as crianças? A Bruna está revoltada, culpando todo mundo menos ela mesma. Mas o Gabriel, coitadinho, ele perguntou para mim se eu sabia onde você estava. Disse que estava com saudades das conversas de vocês. Meu coração apertou ao ouvir sobre Gabriel. De todos eles, ele era o único que nunca havia me tratado mal. O único que parecia genuinamente desconfortável com a crueldade da família. Dona Conceição, se ele perguntar novamente, pode dizer que estou bem e que não esqueci dele. Pode deixar, querida. E Aparecida, você fez a coisa certa. Essa família precisava aprender uma lição. Na segunda-feira, finalmente atendi uma ligação de Solange. Sua voz estava desesperada. Mãe, onde a senhora está? Estamos desesperados aqui. Estou bem, Solange, em lugar seguro. A senhora precisa voltar. Está tudo uma confusão. As contas estão todas atrasadas, não conseguimos transferir os débitos automáticos porque as empresas estão exigindo sua presença pessoal. Interessante. E o que vocês fizeram durante todos esses anos quando eu cuidava dessas coisas? Mãe, por favor! A gente não sabia que era tão complicado. Não sabiam porque nunca se interessaram em saber. Sempre foi mais fácil deixar que eu me preocupasse com tudo. Mas agora a gente quer aprender. A senhora pode voltar e ensinar a gente. Ri, mas sem alegria. Solange, vocês queriam independência. Agora tem independência. Mãe, a gente errou, a gente reconhece, mas por favor, volte para casa. Casa é onde a gente é tratada com respeito e carinho. Vocês deixaram muito claro que aquela não era mais minha casa. A senhora está sendo vingativa. Não estou sendo vingativa, estou sendo coerente. Vocês tomaram uma decisão sobre minha vida. Agora eu tomei uma decisão sobre a minha vida. Ronaldo tomou o telefone da mão de Solange. Dona Aparecida, vamos parar com essa bobagem. A senhora tem que voltar e assinar os papéis da transferência das contas. Não tenho que fazer nada, Ronaldo. E principalmente, não tenho que fazer nada que vocês me ordenem.
Mas a situação está insustentável. Sem energia elétrica, sem água. Então resolvam. Vocês são adultos, têm faculdade, são inteligentes. Pelo menos era isso que vocês diziam quando planejavam me expulsar. A senhora está sendo infantil. Estou sendo dona da minha própria vida pela primeira vez em décadas. Desliguei o telefone e fiquei observando o jardim da Francisca. Ela cultivava rosas amarelas que exalavam um perfume maravilhoso. Que diferença de ambiente! Ali eu era recebida com carinho, minha opinião era ouvida, minha presença era desejada. Durante a semana, as ligações continuaram, todas com o mesmo tom desesperado, todas tentando me convencer a voltar para resolver a situação. Mas eu havia aprendido uma lição importante. Quando as pessoas só ligam para você quando precisam de alguma coisa, elas não ligam para você de verdade. Na quarta-feira, Dona Conceição me ligou novamente com novidades. Aparecida, você precisa ouvir o que aconteceu. O Ronaldo teve que pedir dinheiro emprestado para o patrão para conseguir pagar a religação da luz. E a Solange está trabalhando à noite numa loja de departamentos para tentar pagar as contas atrasadas. Como assim trabalhando à noite? Conseguiu um emprego de meio período numa loja do shopping. Sai de casa às 6 da tarde e só volta à meia-noite. A Bruna está reclamando que tem que cuidar do Gabriel sozinha. Era irônico. Solange agora estava fazendo exatamente o que eu havia feito durante anos, trabalhando em 2 empregos para conseguir manter a casa. A diferença é que eu fazia isso com amor, para dar um futuro melhor para minha filha. Ela estava fazendo por obrigação, para pagar as consequências das próprias escolhas. E tem mais, Dona Conceição continuou. O Gabriel apareceu aqui ontem perguntando se eu tinha seu telefone. Disse que queria conversar com a avó. Meu coração apertou. O que você disse para ele? Disse que você estava bem, mas que não podia passar seu número sem sua autorização. Ele ficou triste, mas entendeu. Naquela noite, conversei com Francisca sobre a possibilidade de ligar para Gabriel. Aparecida, aquele menino não tem culpa das escolhas dos pais. Se você sente que pode conversar com ele sem se machucar, por que não? Na quinta-feira à tarde, liguei para o número da minha antiga casa. Gabriel atendeu no segundo toque. Alô? Gabriel? É a vovó? Vó, que bom ouvir sua voz. Eu estava com saudades. Onde a senhora está? Estou em lugar seguro, meu amor. Estou bem. A senhora vai voltar? A pergunta me pegou desprevenida. Como explicar para uma criança de 14 anos que às vezes as pessoas que amamos nos machucam tanto que precisamos nos afastar para nos proteger? Gabriel, sabe quando você está brincando com alguém e essa pessoa começa a brincar de um jeito que machuca você? Sei. O que você faz? Paro de brincar com ela. Exato. Às vezes, os adultos também fazem coisas que machucam, e quando isso acontece, a gente precisa se afastar para não se machucar mais. Mas, vó, eu não machuquei a senhora. Eu sei, meu amor, e eu nunca vou esquecer que você foi o único que ficou do meu lado o tempo todo. Eu falei para a mãe que vocês estavam sendo muito ruins com a senhora. Ela disse que eu não entendo de coisas de adultos. Você entende mais do que imagina, Gabriel. Você entende de respeito, de carinho, de justiça. Isso são as coisas mais importantes. Eu posso ir te visitar? A pergunta me emocionou, mas eu sabia que seria impossível. Por enquanto não, amor, mas prometo que um dia a gente vai se encontrar de novo. Promete? Prometo. Quando desliguei o telefone, chorei. Não de tristeza, mas de uma emoção complexa que misturava dor e alívio. Dor por ter que me afastar do único neto que realmente me amava. Alívio por saber que pelo menos uma pessoa daquela família tinha aprendido algo com toda essa situação. No final de semana, Ronaldo ligou novamente. Desta vez, o tom era diferente. Menos agressivo, mais suplicante. Dona Aparecida, eu queria pedir desculpas. A gente realmente errou. Erraram no quê, Ronaldo? Em tratar a senhora mal. Em não valorizar tudo que a senhora sempre fez por nós. E o que mudou para vocês perceberem isso? Silêncio do outro lado. Depois, a gente não imaginava como era difícil manter uma casa sem ajuda. Não imaginavam por que em 40 anos nunca se preocuparam em saber. A senhora tem razão, mas agora a gente aprendeu a lição. A senhora pode voltar? Ronaldo, vocês só aprenderam a lição porque foram obrigados pelas circunstâncias.
Se eu voltar agora, vocês vão esquecer tudo o que aprenderam assim que as coisas se normalizarem. Não, desta vez vai ser diferente. Vai ser diferente como? Vocês vão me tratar como rainha da casa que vocês queriam tomar? Vão fingir que me respeitam até a próxima oportunidade de me descartar? A senhora está sendo injusta. Injusta foi a forma como vocês me trataram. Injusta foi planejar me expulsar da minha própria casa. Injusta foi me chamarem de tranqueira, de mentirosa, de mendiga. Mais silêncio. Depois, o que a senhora quer que a gente faça? Nada. Quero que vocês aprendam a viver suas próprias vidas sem contar com meu dinheiro, minha ajuda ou minha casa. Mas a casa é sua. A senhora tem que voltar para cuidar dela. A casa está bem cuidada. Continua sendo minha. Está protegida por lei e vocês não podem fazer nada com ela sem minha autorização. É isso que importa. E nós? O que vai ser de nós? Vocês vão aprender a ser os adultos independentes que sempre disseram que eram. Na segunda semana, as ligações diminuíram. Dona Conceição me contou que a família havia finalmente conseguido transferir algumas das contas e religado os serviços básicos. Solange continuava trabalhando à noite. Ronaldo havia feito hora extra no trabalho e Bruna havia sido obrigada a cancelar várias atividades extracurriculares porque não havia mais dinheiro para pagar. E sabe de uma coisa? Dona Conceição disse. Acho que eles estão aprendendo algumas lições importantes. Que tipo de lições? A Bruna teve que aprender a cozinhar porque não tem mais quem faça comida para ela chegar da escola. O Ronaldo descobriu como é difícil manter uma casa funcionando. E a Solange, bem, a Solange está descobrindo como você se sentia quando trabalhava em 3 empregos. Era exatamente isso que eu esperava. Não queria vingança. Queria que eles entendessem o valor do que haviam perdido quando decidiram me descartar. 1 mês depois da minha partida, recebi uma carta. Era de Gabriel, escrita à mão com aquela letra caprichada que eu havia ajudado a ensinar. Vó querida, estou escrevendo esta carta porque quero que a senhora saiba que eu entendo por que a senhora foi embora. A casa não é mais a mesma coisa. Todo mundo está sempre nervoso e cansado. A mãe chora muito, principalmente quando pensa que ninguém está vendo. O pai reclama o tempo todo que a vida ficou difícil. A Bruna fica brava porque tem que ajudar em casa. Mas eu aprendi uma coisa. Agora eu sei o quanto a senhora fazia por nós. Antes eu pensava que as coisas aconteciam sozinhas. A comida aparecia na mesa, as contas se pagavam sozinhas, a casa se limpava sozinha. Agora eu sei que era a senhora que fazia tudo isso e que ninguém agradecia. Eu queria pedir desculpas pela minha família e dizer que eu amo a senhora muito. Um dia eu quero ser igual à senhora, forte e digno. Com amor, seu neto Gabriel. Quando terminei de ler a carta, chorei. Mas desta vez eram lágrimas de orgulho. Pelo menos uma pessoa daquela família havia entendido a lição. Pelo menos Gabriel saberia, quando crescesse, como tratar as pessoas com respeito e gratidão. 2 semanas depois, Solange ligou uma última vez. Sua voz estava diferente, mais madura, menos exigente. Mãe, eu não vou pedir mais para a senhora voltar. Não? Não. Eu entendi que a senhora precisa estar onde é feliz e respeitada. Eu só queria dizer que aprendi algumas coisas nesses 2 meses. Ai, que coisas! Aprendi como é difícil trabalhar para manter uma casa. Aprendi como é cansativo fazer tudo sozinha. E aprendi que a senhora sempre foi muito mais forte do que eu imaginava. Era a primeira vez que Solange falava comigo, sem exigir nada, sem tentar me manipular, sem usar chantagem emocional. Solange, sempre soube que você era capaz de aprender e crescer. Só precisava ser colocada na situação certa. A senhora me perdoa? Eu sempre perdoei, filha. Perdoar é diferente de aceitar ser maltratada. A senhora é feliz aí? Olhei ao redor da casa aconchegante de Francisca. Senti o cheiro das rosas amarelas entrando pela janela. Escutei minha irmã cantarolando na cozinha enquanto preparava nosso almoço. Sou sim, Solange. Pela primeira vez em muito tempo, sou realmente feliz. Depois dessa conversa, as ligações pararam. Não por raiva ou ressentimento, mas porque finalmente todos haviam entendido que cada um precisava construir sua própria vida. E eu, aos 67 anos, havia finalmente aprendido que nunca é tarde demais para escolher nossa própria felicidade.
Hoje faz 6 meses que saí da minha casa e vim morar com minha irmã Francisca. Acordei hoje às 5:30 da manhã, como faço todos os dias, mas não mais pelo peso das preocupações ou pelo cansaço que me acompanhou durante décadas. Acordei porque meu corpo finalmente encontrou um ritmo natural, saudável, que não precisa ser forçado pelas demandas de pessoas que não me valorizavam. Nossa rotina é simples e tranquila. Às 6, Francisca e eu tomamos café juntas na mesa da cozinha pequena, mas aconchegante. Conversamos sobre os sonhos da noite, planejamos o que vamos cozinhar para o almoço, comentamos as notícias do jornal local que compramos na padaria da esquina. Depois do café, cuidamos da horta nos fundos da casa. Ela plantou tomates e pimentões. Eu trouxe mudas de coentro e salsinha. É incrível como a terra responde quando é cuidada com carinho e paciência. Durante a manhã, cada uma se dedica às suas atividades pessoais. Francisca gosta de fazer crochê enquanto escuta música sertaneja no rádio pequeno da sala. Eu descobri que gosto de escrever. Não apenas no meu diário, mas pequenas histórias sobre as pessoas que conheço, sobre lembranças da infância, sobre as lições que a vida me ensinou. Nunca imaginei que aos 67 anos descobriria um talento escondido. À tarde, assistimos às nossas novelas juntas no sofá da sala, comentando as peripécias dos personagens como se fossem pessoas reais. Francisca sempre diz que minha presença trouxe vida nova para a casa dela, que estava se sentindo muito sozinha desde que ficou viúva. E eu sempre respondo que ela me salvou quando eu mais precisava de um lugar seguro para reconstruir minha dignidade. À noite, nossa atividade favorita é sentar na varanda e conversar sobre a vida. Falamos sobre nossa infância na roça, sobre nossos pais já falecidos, sobre os erros e acertos que cometemos ao longo dos anos. É engraçado como a paz pode ser encontrada nas coisas mais simples quando a gente para de aceitar tratamento que não merece. Francisca tem uma sabedoria tranquila que me conforta. Outro dia, quando eu estava um pouco melancólica lembrando dos meus netos, ela me disse: Aparecida, amor verdadeiro não exige que a gente se diminua para caber na vida dos outros. Se eles te amassem de verdade, jamais teriam pensado em te expulsar. Suas palavras ficaram ecoando na minha mente durante dias. Na semana passada, Dona Conceição me ligou para contar as novidades da minha antiga vizinhança. Ela disse que Solange apareceu na casa dela, perguntando se sabia onde eu estava morando, se eu tinha deixado algum recado, algum sinal de que poderia voltar. O que você respondeu? Perguntei curiosa. Disse que sua mãe cuidou de você a vida inteira, Solange. Agora ela está cuidando dela mesma. E disse mais, que você estava radiante na última conversa que tivemos, mais feliz do que eu te via há anos. Dona Conceição me contou também que a casa continua com a tinta descascando nas paredes externas, que o jardim que eu cuidava com tanto carinho está abandonado, cheio de mato crescendo entre as rosas. Eles não sabem cuidar das coisas como você cuidava, ela observou. A casa parece ter perdido a alma. Fiquei sabendo que Solange continua trabalhando os 2 turnos. Manhã no emprego antigo, noite na loja do shopping. Ronaldo arrumou um segundo emprego aos finais de semana, vendendo produtos de limpeza de porta em porta. Bruna teve que cancelar o curso de inglês e as aulas de dança, porque não há mais dinheiro extra para essas atividades. E Gabriel. Meu Gabriel continua sendo o menino sensato que sempre foi. Agora ajudando mais em casa e cuidando de si mesmo com uma maturidade que me deixa orgulhosa e triste ao mesmo tempo. Quando Dona Conceição terminou de contar as novidades, eu não senti raiva nem alegria pela situação deles. Senti apenas uma tranquilidade profunda, como se tivesse fechado um ciclo que precisava ser fechado. Era como se finalmente tivesse conseguido colocar cada coisa no seu devido lugar. Eles aprendendo a valorizar o que sempre tiveram, e eu aprendendo a me valorizar depois de décadas me colocando em segundo plano. Ontem à tarde, quando estava regando as mudas de manjericão que plantei na horta, meu telefone tocou. Era um número que eu conhecia muito bem, o telefone da minha antiga casa. Olhei para a tela por um longo tempo, imaginando quem seria do outro lado. Solange querendo tentar mais uma vez me convencer a voltar? Ronaldo com alguma nova estratégia de persuasão? Bruna finalmente percebendo que havia perdido uma avó que a amava incondicionalmente? Por alguns segundos, pensei em atender.
Uma parte de mim ainda sentia curiosidade sobre como eles estavam lidando com a nova realidade. Mas então percebi que não importava mais. Eles haviam feito suas escolhas quando decidiram que eu era descartável. Eu havia feito a minha quando escolhi preservar minha dignidade. Simplesmente desliguei o telefone e coloquei no silencioso. Depois, fui para a horta e plantei sementes de girassol, flores que sempre acompanham o sol, que sempre olham para frente, nunca para trás. Enquanto cavava pequenos buracos na terra e colocava cada semente com cuidado, pensei na mulher que eu era antes, sempre disponível, sempre me sacrificando, sempre colocando os outros em primeiro lugar, mesmo quando isso significava me diminuir. E pensei na mulher que sou hoje. Alguém que aprendeu que amar não significa aceitar ser maltratada. Alguém que descobriu que cuidar da família não exige que a gente aceite ser tratada como empregada. Alguém que finalmente entendeu que respeito não é favor que se pede, é direito que se exige. Tem dias em que sinto uma pontada de saudade. Não da vida que eu tinha lá. Essa não sinto falta nenhuma. Sinto saudade da ideia do que aquela família poderia ter sido se tivessem aprendido a me valorizar enquanto eu ainda estava disposta a tentar. Sinto saudade dos momentos bons que tivemos no passado, quando Solange ainda era capaz de demonstrar gratidão, quando os netos me procuravam para conversar, quando eu acreditava que estava construindo relacionamentos baseados em amor mútuo. Mas essas saudades passam rápido. Basta eu olhar ao redor e ver a vida que construí aqui para lembrar que fiz a escolha certa. Na casa de Francisca, minhas opiniões são ouvidas e respeitadas. Quando sugiro um prato diferente para o almoço, ela fica animada com a ideia. Quando conto uma história do meu passado, ela escuta com interesse genuíno. Quando preciso de um tempo sozinha para escrever ou para pensar, ela compreende e respeita meu espaço. É isso que significa ser tratada como pessoa, não como função. Semana passada, Francisca me fez uma proposta. Aparecida, que tal se a gente fizesse uma pequena viagem para conhecer aquela cidade histórica que passa na televisão? Podíamos ficar uns 3 dias, conhecer as igrejas antigas, comprar artesanato. A ideia me empolgou. Fazia anos que eu não viajava por prazer, apenas por necessidade. Quando morava com Solange, qualquer dinheiro extra que aparecia era automaticamente direcionado para as necessidades da família. Nunca me ocorreu usar para meu próprio lazer. Francisca, você acha que tenho idade para ficar andando por aí que nem turista? Ela riu. Irmã, você tem 67 anos, não 97. E mesmo se tivesse 97, se tivesse vontade de viajar, eu te levaria de cadeira de rodas se fosse preciso. Sua resposta me fez perceber como eu havia internalizado a ideia de que minha vida havia acabado, de que meus desejos e sonhos não tinham mais importância. Durante tantos anos sendo apenas mãe, apenas avó, apenas provedora, eu havia esquecido que também era Aparecida, uma mulher com vontades próprias, com direito a experiências prazerosas, com sonhos ainda por realizar. Começamos a planejar nossa pequena aventura. Separamos dinheiro durante 1 mês. Eu usei parte das economias da poupança que Solange nunca soube que existia. Compramos um guia da região, pesquisamos pousadas aconchegantes, fizemos uma lista dos lugares que queríamos conhecer. Foi a primeira vez em décadas que me permiti usar dinheiro meu para algo que era puramente para minha felicidade. A viagem foi maravilhosa. Visitamos museus, igrejas coloniais, comemos doces caseiros, compramos lembrancinhas para nós mesmas. Em uma das pousadas onde ficamos, havia outros casais de idosos viajando, e descobri como é gostoso conversar com pessoas que também estão na fase de redescobrir os prazeres simples da vida. Uma senhora chamada Jurema, que estava viajando com a irmã como nós, me disse algo que nunca vou esquecer. A melhor fase da vida de uma mulher é quando ela para de viver para agradar os outros e começa a viver para agradar a si mesma. Voltamos da viagem renovadas e com várias histórias para contar. Francisca disse que não me via tão animada há muito tempo. E eu percebi que estava começando a descobrir quem era Aparecida quando não precisava ser a mãe perfeita, a provedora incansável, a mulher que resolve todos os problemas da família. 2 meses atrás, recebi uma carta registrada. Era de um escritório de advocacia da minha cidade natal. Por um momento,
Meu coração disparou pensando que poderia ser alguma tentativa legal de Solange e Ronaldo para conseguir acesso à casa. Mas quando abri, descobri que era algo completamente diferente. Era sobre o terreno que herdei da minha mãe em Minas Gerais. Uma empresa estava interessada em comprar a propriedade para construir um condomínio residencial. A oferta era substancial, R$ 500 mil, mais dinheiro do que eu jamais imaginei ter na vida. Mostrei a carta para Francisca, que ficou empolgada. Aparecida, com esse dinheiro você pode fazer qualquer coisa que quiser. Pensei durante semanas sobre o que fazer. Poderia comprar uma casa aqui na cidade de Francisca e finalmente ter meu próprio espaço novamente. Poderia viajar pelo mundo inteiro. Poderia fazer 1000 coisas que nunca me permiti sonhar. Mas então percebi que a decisão mais importante não era o que fazer com o dinheiro. Era reconhecer que, pela primeira vez na vida, eu tinha o poder de escolha total sobre meu futuro. Não precisava consultar ninguém, não precisava considerar as necessidades de outras pessoas, não precisava me justificar para ninguém. Era uma sensação de liberdade que eu nunca havia experimentado. Ontem à tarde, estava organizando meus escritos quando encontrei a primeira entrada que fiz no meu diário depois de chegar aqui. Lia. Não sei o que vai ser de mim agora. Só sei que não podia mais aceitar ser tratada como um estorvo na minha própria casa. Comparei com o que escrevi ontem. Hoje acordei sabendo exatamente quem sou e o que mereço. Sou uma mulher que trabalhou a vida inteira com dignidade, que criou uma filha da melhor forma que pôde, que nunca desistiu mesmo quando tudo parecia difícil. Mereço respeito, carinho e paz. E finalmente encontrei tudo isso. A transformação é evidente até para mim mesma. Francisca sempre comenta como minha postura mudou, como minha voz ficou mais firme, como meu olhar ganhou uma luz que ela não via há anos. Você está parecendo com nossa mãe, ela disse outro dia. Ela também era assim, forte, determinada, sabia o próprio valor. Talvez seja isso que aconteça quando a gente finalmente para de tentar se encaixar na vida dos outros e começa a construir nossa própria vida. Talvez seja isso que signifique envelhecer com dignidade. Não aceitar menos do que merecemos, só porque temos medo de ficar sozinhas. Ontem à noite, Francisca e eu estávamos sentadas na varanda conversando, quando ela fez uma observação que me marcou. Aparecida, você salvou aquela família. Como assim, irmã? Eles estavam se tornando pessoas ruins, egoístas, sem gratidão. Se você tivesse continuado aceitando o desrespeito, eles teriam se tornado ainda piores. Ao ir embora, você os obrigou a crescer, a aprender, a se tornarem pessoas melhores. Nunca havia pensado dessa forma. Sempre me preocupei se havia sido muito dura, se deveria ter tentado mais uma vez, se uma mãe deveria perdoar tudo. Mas Francisca tinha razão. Às vezes, o maior ato de amor que podemos fazer por alguém é mostrar que suas ações têm consequências. Gabriel continua me escrevendo cartas a cada 2 meses. Suas palavras mostram um menino que está se tornando um jovem pensativo e maduro. Na última carta, ele escreveu: Vó, agora eu entendo por que a senhora foi embora. Às vezes a gente precisa perder algo importante para aprender a valorizar. Eu aprendi. E quando eu for adulto, vou sempre lembrar de tratar as pessoas com o respeito que merecem. Essas palavras me deram a certeza de que minha decisão foi acertada. Se pelo menos Gabriel aprendeu a lição, se pelo menos ele cresceu como pessoa por causa do que aconteceu, então valeu a pena todo o sofrimento. Às vezes, quando estou regando minhas plantas ou preparando uma receita nova, pego meu pensamento indo para a casa onde morei durante 40 anos. Mas não é mais com tristeza ou arrependimento. É com uma gratidão serena por ter tido a coragem de sair quando precisava sair. Porque às vezes, o maior recomeço é o silêncio que a gente escolhe manter. O silêncio que não é desistência, mas dignidade. O silêncio que não é frieza, mas autopreservação. O silêncio que ensina mais do que 1000 palavras poderiam ensinar. E no meu silêncio, finalmente encontrei minha voz. Estamos curiosos para saber até onde esta história chegou. De onde você está assistindo? Comente abaixo.